questão 18, né, da página 85 do livro de vocês, que diz o seguinte: determine um ponto, né, aí letra A, P, um ponto P que pertence ao eixo X e que dista raiz de 10 unidades de A. Ou seja, gente, o que ele está te dizendo? Ele está te dizendo que ele tem um ponto P, né, que pertence ao eixo X. O que significa isso? Pertencer ao eixo X. Um ponto que pertence ao eixo X, ele tem sua coordenada Y sempre igual a zero, né, gente? Então, ó, o ponto P, ele tem essa característica aqui, ó. Sua primeira coordenada XP, né, que pode ser qualquer número, e o Y sendo sempre igual a zero, porque ele está sobre o eixo X, ou seja, ele pertence ao eixo X. Se ele pertencesse ao eixo Y, seria o contrário. O seu x sempre seria zero e o seu y poderia ser um número qualquer. Aí ele falou o seguinte, e que dista, né, raiz de 10 unidades, ou seja, de A. Ou seja, a distância de P até A é raiz de 10, né? Então, ele está te pedindo para você determinar esse ponto P aqui. E para a gente determinar esse ponto P, basta a gente descobrir qual é a sua coordenada x, né? Porque a y a gente já sabe que é igual a zero. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou utilizar aqui a minha fórmula da distância de dois pontos. Por quê? Porque eu já sei quanto que é a distância de A até P, raiz de 10, né? Ele te diz. Aí é igual, né, a raiz quadrada. Quem é o x do primeiro ponto? Menos 2, menos o x do segundo ponto, que é xp, que eu tenho que descobrir. Tudo isso ao quadrado, né? Mais o y do primeiro ponto, que é 1, menos o y do segundo ponto, que é 0. Então, quando eu resolver isso, gente, a única incógnita que vai ficar é xp. Então, dá para descobrir o valor de xp. Então, bora lá substituir. Substituindo, nós temos, né, que distância de A até P é raiz de 10, é igual a raiz quadrada, né? Quem é o x do primeiro ponto? Menos 2, aí menos da fórmula, né? O x do segundo ponto, que é xp, tudo isso ao quadrado, mais, né, o y do primeiro ponto, que é 1, menos o y do segundo ponto, que é 0. Tudo isso ao quadrado. Gente, perceba o seguinte, vamos resolver logo o que está aqui dentro para a gente falar alguma coisa sobre essas raízes aqui, ó. Uma técnica para ajudar vocês. Então, bora resolver logo o que está aqui dentro aqui e desenvolver esses quadrados aqui. Então, desenvolvendo esses quadrados, o que vai acontecer, né? Raiz de 10, né, repete, é igual a raiz quadrada. Aqui que a gente faz, né? Aqui, ó, a gente faz o quadrado do primeiro. Quem é o quadrado de menos 2? 4, né? Porque menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes o primeiro, ou seja, menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é 4, né? Vezes o segundo. Quem é o segundo? XP. Lembra que esse menos aqui é só da fórmula. Então, o segundo é XP. Então, vai ficar mais 4XP. Mais, né, o quadrado do segundo. Quem é o segundo? XP, então vai ser o quadrado de XP. E o menos zero, gente, é 1. Ao quadrado é 1. Então, o que eu vou fazer agora? Perceba que dos dois lados eu tenho raízes. Então, se eu elevar o primeiro membro ao quadrado, eu também tenho que elevar o segundo membro ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso, alunos? Porque, ó, quando eu elevar o primeiro membro ao quadrado e o segundo também, eu vou conseguir cancelar o meu ao quadrado com a raiz. Então, a gente só vai ficar com essa equaçãozinha aqui, ó, que dá para a gente resolver. Então, elevando os dois lados ao quadrado, né, nós temos que 10, né, é igual, ajeitando aqui, né, a 4xp mais xp ao quadrado e 4 mais 1 é 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse 10, né, para o outro lado, que ele vem com um sinal negativo, para a gente resolver a nossa equaçãozinha aqui do segundo grau. Então, vai ficar o seguinte, né? Xp ao quadrado mais 4xp menos 5. Por que menos 5? Porque, ó, mais 5, né? O 10 vem com o sinal trocado, então vai ficar mais 5 menos 10 é menos 5. É igual a zero. Olha, galerinha, aqui é a equação do segundo grau. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Utilizando a minha formulazinha de Bhaskara. Então, vamos achar primeiramente quem é o delta, né? O delta é b ao quadrado, quem é b? 4, né? Então, 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes a, o a é 1, né? Porque quando não tem nada na frente significa que é 1, vezes o b, vezes o c, perdão. Quem é o c? Menos 5. Então, vai ficar 16 menos, com menos dá mais, né? 16 mais 4 vezes 5. 4 vezes 5, gente, é 20. E como eu falei, menos com menos dá mais, né? Então, vai ficar 16 mais 20, que é igual a 36.
Então, a gente já tem, ó, que x1 é menos b, quem é menos b, então fica menos 4, né? Mais, primeiramente, a raiz quadrada de 36, que é 6, tudo isso dividido por 2. Menos 4 mais 6, gente, é mais 2. Mais 2 dividido para 2 é 1. Então, a gente já achou que x1 é igual a 1. x2 vai ser menos b, né? Menos a raiz quadrada de delta, que é 6, então vai ficar menos 6, tudo isso dividido por 2, porque 2a é a mesma coisa de 2, porque a é igual a 1. Então, vai ficar menos 4, menos 6, menos 10. Menos 10 dividido para 2, menos 5. Então, nós achamos dois valores para o xp. Então, isso quer dizer que p pode ser tanto 1 e 0, como pode ser menos 5 e 0. Então, esses são os dois valores que o ponto P pode admitir. Agora, vamos lá para a letra B. A letra B pede para a gente determinar um ponto P, né, que pertence ao eixo Y e que dista 17 unidades, né, 17 unidades de A, que tem coordenadas menos 8 e 13. Da mesma forma, gente, o que acontece? Se esse ponto pertence ao eixo Y, ele tem essa característica aqui, ó, o seu x sendo igual a 0 e o seu y sendo qualquer número. Então, nós vamos novamente utilizar a fórmula, né, da distância de dois pontos, né, e vamos substituir. Quanto é a distância de A até P, gente? 17, né, que é igual a raiz quadrada. Quem é o x do primeiro ponto? Menos 8, menos o x do segundo ponto, que é 0, tudo isso ao quadrado, né, mais o y do primeiro ponto, que é 13, menos o y do segundo ponto, que é yp, que a gente quer descobrir. Tudo isso ao quadrado. Foi logo que está aqui dentro, né? Para ficar mais fácil. Então, ó, menos 8 menos 0 é menos 8. Menos 8 ao quadrado, né? 64. Aí, vamos resolver esse aqui. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, que é o quadrado de 13. 13 ao quadrado é 169, né? Menos 2 vezes o primeiro, ou seja, menos 2 vezes 13 é menos 26. Menos 26 vezes o segundo, que é yp. Então, vai ficar menos 26 yp, mais o quadrado do segundo, né? Que é o quadrado de yp, ou seja, yp ao quadrado. Então, gente, a gente vai agora elevar os dois membros ao quadrado, né? Para a gente cancelar essa raiz. Quando eu elevo os dois membros ao quadrado, eu tenho que 17 ao quadrado é 233 menos, né? A gente vai somar esse 64 mais 169, a gente tem que é 233, menos 24yp mais yp ao quadrado, né? Ó, 17 ao quadrado, gente, é 289. Então, o que eu vou fazer com esse 289, certo? Eu vou pegar ele e vou jogar para o outro membro com o sinal negativo. Então, vai ficar 233 menos 289, que vai ser menos 56. Então, eu tenho y ao quadrado menos 26yp menos 56 é igual a zero. Novamente, recaímos, né, numa equação de segundo grau. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver ela. Primeiro, vamos calcular o delta, né, que é o b ao quadrado menos 26 ao quadrado é 676, menos 4, né, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 56. Menos 4 vezes menos 56 é menos 224. Menos 224 mais 676 é 900. Então, vamos calcular logo o x1. O x1 é menos b, ou seja, 26, mais a raiz quadrada de delta, né, que é 30, a raiz quadrada de 900 é 30, tudo isso dividido por 2. Isso aqui vai ficar 56, e 56 dividido para 2 é 28. O x2 vai ser menos b, né, que é 26, menos a raiz quadrada de delta, que é 30, tudo isso dividido por 2. 26 menos 30 é menos 4 dividido para 2 é menos 2. Então, nós temos, ó, que P pode ser tanto 0 e 0,28, né, o x sendo 0 e o y sendo 28, como tendo coordenadas 0 e menos 2. Agora, vamos para a letra C, né? A letra C diz assim, ó, pede para a gente determinar P, né, que pertence à bissetriz do segundo e do quarto quadrante, equidistante do ponto A e do ponto B, aqui é B. Ou seja, a distância de P até A é a mesma distância de P até B. Então, ó, se ele pertence à bissetriz do segundo e do quarto quadrante, P tem essas características aqui. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir primeiro a distância de P até A.
né? Substituindo aqui na fórmula, não. Nós temos que distância de P até A é igual, quem é o x do primeiro ponto, né? Menos y, menos, né, da fórmula, o x do segundo ponto, que é menos 1, tudo isso ao quadrado, mais, né, quem é o y do primeiro ponto? É y, menos, né, o y do segundo ponto, que é 1, tudo isso ao quadrado. Agora, nós vamos resolver o que está dentro, né, o que está dentro dessa raiz aqui. Resolvendo, nós temos que y, que é o quadrado do primeiro, né? Quadrado de menos y é y ao quadrado. Menos, né? Duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, menos 2y, mais o quadrado do segundo. Quanto é o quadrado de menos 1? É 1. Da mesma forma aqui, ó, o quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, menos 2 vezes y, vezes 1, ou seja, menos 2y, mais o quadrado do segundo, que é 1. Por que aqui está fora da raiz, professora? Por que você já está botando aqui fora da raiz? Porque, ó, eu vou igualar essa distância aqui de P até A com a distância de P até B. E vai ficar raiz de um lado e raiz de outro. Para não precisar levar no quadrado, eu já boto aqui sem a raiz, ó. Porque a distância vai ser essa bem aqui. Só interessa o que está dentro. Porque como de um lado vai ter raiz do outro também, para a gente não precisar levar os dois ao quadrado, já estou deixando aqui nessa formazinha. Agora vamos descobrir a distância de P até B. Só um segundinho, né? Aqui a gente já arranjou algumas coisas, porque ficou, ó, y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado. E menos 2y menos 2y menos 4y. E 1 mais 1 é igual a 2. Então, vamos lá descobrir agora a distância de B até P. Novamente, né, a raiz quadrada, né? Quem é o x do primeiro ponto? 5, menos o x do segundo ponto, que é menos y, tudo isso ao quadrado, né? Menos o y do primeiro ponto, que é menos 7, menos o y do segundo ponto, que é y. Tudo isso ao quadrado. Agora, né, nós vamos resolver o que está aqui dentro. Como eu já disse, eu tirei da raiz porque a gente já ia levar mesmo, né, para facilitar. Porque ia ficar essa distância é igual a essa distância. Então, ia ficar a raiz quadrada de um lado e a raiz quadrada de outro. Então, ó, só elevava as duas ao quadrado e ia tirar a raiz. Por isso que já está fora da raiz, né? Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, 5 ao quadrado, 25. Mais duas vezes o primeiro, ou seja, duas vezes menos duas vezes o primeiro, né? Ou seja, menos 2 vezes 5, menos 10, vezes o segundo, que é menos y. Então, menos 10 vezes menos y é mais 10y. Mais o quadrado do segundo. Quanto é o quadrado de menos y? Y ao quadrado. Aqui, na mesma forma, o quadrado do primeiro, quanto é menos 7 ao quadrado? Mais 49. Menos 2 vezes o primeiro, ou seja, menos 2 vezes menos 7, que é mais 14, vezes o segundo, que é y. Então, fica mais 14y. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo y? Y ao quadrado é y ao quadrado. Então, ó, vamos ajeitar aqui o que tem para ajeitar, né? Ou seja, y ao quadrado mais y ao quadrado é 2y ao quadrado, 10y mais 14y, 24y e 25 mais 49, 74. Então, eu já sei que a distância, né, de P até A é 2y ao quadrado menos 4y mais 2. E a distância de P até B é 2y ao quadrado mais 24y mais 74. Como uma é igual à outra, porque eles são equidistantes, ou seja, tem a mesma distância, nós vamos igualar, ó, para descobrir. Por isso que já está fora da raiz, gente, porque como ia ficar dentro da raiz, aqui a gente já precisa elevar ao quadrado. Por isso que eu já botei fora da raiz, mas eu estou explicando isso para vocês entenderem. Então, vamos lá, ó. Percebe que esse 2y ao quadrado vai cancelar com esse 2y ao quadrado. Então, ó, nós vamos ter apenas menos 4y mais 2 desse lado e do outro lado 24y mais 74. Então, o que vai acontecer, ó? Esse 24y positivo passa para o outro lado negativo, então vai ficar menos 4y menos 28y, menos 24y, perdão, vai ficar menos 28y e 74, esse 2 é com sinal trocado, 74 menos 2 é 72. Então, ó, vamos lá, vai ficar menos 28y é igual a 72. Esse menos 28 aqui tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar y é igual a menos 72 dividido por 28.
Gente, eu posso simplificar isso aqui tudo por 4, ó. Quando eu simplifico por 4, eu tenho que 78 dividido por 4 é 18 e 28 dividido por 4 é 7. Então, o sinal de menos aqui, ó, carrega. Então, vai ficar y é igual a menos p, vai ter coordenadas menos 18 sobre 7, perdão, e menos 18 sobre 7, porque é menos y, ó, troca o sinal, menos com menos dá mais, então vai ficar 18 sobre 7. E o y, que é menos 18 sobre 7. E essa foi a resolução da questão de número 18.